Fala família, beleza? Tudo bem? Bem, eu sou o Christian Maga, tranquilo? E vou ser seu novo amigo, tá? Vou estar ministrando com vocês aí o conteúdo de matemática e a gente vai fazer aí uma caminhada hoje pelo conteúdo de conjuntos, tá? Uma matéria que a gente costuma ver lá no iniciozinho do nosso ensino médio, tá? Porque ela serve como base para outros conteúdos como função e demais matérias, tá? Então a gente vai dar início hoje, um pontapé na matéria de conjuntos. E eu quero ser o seu novo amigo. Por quê? Você deve confiar em mim. Eu vou estar aqui para te passar a melhor maneira de você aprender esse conteúdo e acertar tudo, tá? Seja numa prova de concurso, seja onde for que você vai utilizar essa matéria. Legal? Tamo junto? Então vamos iniciar. Olho na tela. Bem, o que é conjunto? A gente vai iniciar com a introdução, tá? Eu escrevi aqui para vocês a seguinte maneira, tá? Conjunto nada mais é do que uma noção primitiva. Ela pode ser definida como o quê? Como uma coleção de objetos. Uma coleção, uma reunião, um agrupamento de objetos, de coisas. E esses objetos, essas coisas que a gente agrupa, tá? E chama isso de conjunto, essas coisas que a gente coloca ali dentro, nós nomeamos isso de elementos. Então, eu vou melhorar a minha definição. Conjunto é um agrupamento de elementos. E esses elementos eles podem ter características em comum ou não, tá? Simplesmente eu posso reunir um grupo de estudantes, um grupo de cadeiras, um grupo de mesas, ou reunir todos eles juntos. Pegar uma sala e colocar cadeiras, mesas, alunos, estudantes. E isso vai continuar sendo um conjunto de coisas. Legal? Então vamos prosperar, beleza? Como é que eu vejo isso na matemática? Como é que eu enxergo isso matematicamente? Que é o que vai ser cobrado de você. Tá bom? Ó, eu escrevi. Esses objetos, ou seja, elementos, são denominados elementos. Os conjuntos, em geral, são representados por letras maiúsculas. Os elementos dos conjuntos são representados por letras minúsculas. Então a gente vamos ficar combinado assim. O seu mais novo amigo, eu, estou te falando que a partir de agora, toda vez que você ver uma letra maiúscula, aqui ele vai estar representando todo um conjunto. Legal? E existem algumas maneiras da gente colocar esses elementos dentro de um conjunto. Essas coisas dentro de um conjunto. Uma representação matemática. Uma delas é a representação entre chaves, ou representação analítica, tabular, enumerativa. Por quê? Olha na tela, ó. Exemplo. Seja A o conjunto das vogais, então eu vou agrupar, reunir as vogais, logo seus elementos são A, E, I, O, U. Eu vou mostrar para vocês agora uma maneira de eu representar esse conjunto matematicamente. Então eu vou colocar azão, ó, azão, legal? Azão representa um conjunto, chaves, legal? E dentro das chaves eu vou colocar os meus elementos, ou seja, as vogais. Legal? Então ficou assim, ó. Azão e as chaves representando o conjunto com seus elementos ali dentro. Bem, o que eu vou te ensinar a partir de agora, tá? Que os meus elementos, eles podem ser iguais, mas eles vão ser contados apenas uma vez. Cristian, não entendi. Visualiza comigo, ó. Vamos contar quantos elementos nós temos aqui? Se são as vogais do nosso alfabeto, temos 5 vogais. Então, 5 elementos. Legal? Vou escrever para você. 5 elementos. Bacana? Agora eu vou representar um outro conjunto. Um outro conjunto. Bzão. E eu vou colocar outros elementos. Perceba, ó. A,
E, I, O, U. Olha só, eu coloquei vogais também. Mas perceba que eu coloquei o A duplicado, não foi? Você, com uma noção, vamos dizer assim, intuitiva, falaria para mim que eu tenho 6 elementos ali dentro, não é isso? 2 A's, o E, I, O, U, correto? Só que nós temos 2 elementos que são idênticos. Ó, tá vendo aqui, ó? Olha para a tela, ó. O A e o A, duplicado, eles contam como apenas um elemento. Então aqui, ó, na verdade, é apenas um único elemento. Então eu continuo tendo, no total, apenas 5 elementos. Legal? Então, quando aparecer elementos idênticos, iguais, dentro de um conjunto, que eu represento entre chaves, tá? Eles vão ser contados apenas uma única vez. Legal? Isso é bobinho, parece simples, coisa que a gente aprende lá com a tia Teteca, no nosso ensino médio, lá na escolinha Cantinho Feliz. Lembra da escolinha? Mas são coisas importantes que são cobradas, tá? Em provas. Vamos seguir adiante? Ó, próximo slide. Podemos representar esse conjunto de algumas maneiras. Por extensão, notação explícita, uma nomenclatura, tá bom? Colocando os elementos entre chaves, foi o que eu acabei de te ensinar. E separando-os por vírgulas, foi como eu mostrei no exemplo anterior. Podemos ainda representar esta forma se os conjuntos forem finitos ou infinitos. O que eu vou te falar agora? Você vai confiar no seu amigo, Christian, e eu vou lhe dizer que os conjuntos eles podem ser com finitos elementos ou infinitos elementos. Christian, não estou vendo. Como assim infinitos elementos? Eu posso colocar vários elementos sem fim. Isso fica mais explícito se a gente for olhar para os números. Legal? Exemplo. Vamos lá. Letrinha A. Olha para o slide. Ó. Olha para a tela. O conjunto dos números inteiros positivos menores que 10. Quem é esse conjunto? Vamos lá. Raciocina comigo. Conjunto dos números inteiros positivos menores que 10. Eu vou representar esse conjunto de novo pela letra A. Então eu vou colocar A. E eu vou falar quem são esses inteiros positivos menores que 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Concorda comigo? Inteiros positivos a partir do 0 menores que 10. Então de 1 a 9. Perceba que eu coloquei entre chaves e os elementos ali dentro entre vírgulas. É assim que eu faço uma forma enumerativa de representar os elementos de um conjunto. É assim que aparece nas provas. Olha o exemplo da letra B. Conjunto dos números ímpares positivos. Conjunto de números ímpares positivos. Quem são esses caras? Ó, eu vou falar que ele é um conjunto B. Ímpares, começo pelo 1. 1, 3, 5, 7, depois do 7, 9, depois 11, depois 13, por aí vai, né? Tem fim esse conjunto aqui? Ele vai ter fim? Eu vou terminar em algum número? Me fala aí, quem é o último número ímpar positivo? Fala aí, raciocina aí. Quem é? Você sabe? Não, porque é infinito. Sempre vai ter um maior. Não é isso? No princípio da contagem. Então, como é que eu represento isso? Após a vírgula, eu vou colocar 3 pontinhos. É a ideia lá de reticências. É reticências que a gente aprende lá em português. Porque ela dá uma ideia intuitiva de continuidade. Eu vou escrever isso para você. Aqui dá uma ideia de continuidade. Legal? Então eu tenho um exemplo na letra A de conjunto e um outro exemplo na letra B de um outro conjunto. Legal? Na letra A eu tenho um exemplo de um conjunto finito. Por quê? Ele tem finitos elementos. Na letra B eu tenho um exemplo de um conjunto que infinito, porque ele tem infinitos elementos.
Christian, muito simples. Bacana. Então, eu estou muito feliz que você esteja entendendo até agora e vamos passar para o próximo slide. Ó. Vamos ver outro tipo de notação de conjuntos, tá bom? Ó, por compreensão ou notação implícita, descrevemos um conjunto A por meio de uma propriedade característica P de seus elementos, X. Aí ele te deu um exemplo aí, ó. A igual a X, aí colocou uma barrinha, X tem propriedade P. Vamos olhar isso de uma maneira numérica, através de exemplo, para ficar mais fácil, tá bom? Olha o exemplo da letra A, letrinha A. Seja o conjunto A, X barrinha, X é um número natural ímpar, é uma maneira de indicar o conjunto. Quem é esse cara? Eu vou te ensinar algumas coisas. Novamente, você tem que confiar no amigo que você arrumou. Ó, essa barrinha na vertical, o que ela significa? Ela significa tal que. Anota isso, porque não é qualquer professor que fica falando ao pé da letra o que significa cada coisa. Mas eu vou te ensinar do zero e vou te levar aqui até o alto mais pesado, o alto mais nível mais pesado de conteúdo na matemática, tá? Para você acertar do mais básico ao mais avançado. Então essa barrinha na vertical, ela significa tal que. É uma notação matemática, tá bom? Então, ó, como é que eu vou ler novamente esse conjunto no exemplo da letra A? A, o conjunto A é X tal que X é um número natural ímpar. Quem são esses caras? Ó, natural ímpar é 1, 3, 5, 7, por aí vai. São os números naturais ímpares. Legal? Só que ele escreveu de uma outra maneira. Ao invés dele te mostrar os números, o que ele fez? Ele te mostrou uma característica. Qual é a característica de 1, 3, 5 e 7? 9, 11, 13. Qual é a característica em comum deles? É que todos eles são o quê? Números naturais ímpares. Então, uma outra maneira de se escrever ou representar conjuntos é por meio de quê? Da característica. Lembra que eu iniciei falando que conjunto é um conjunto, uma coleção, um agrupamento de elementos com características em comum ou não? Toda vez que esses elementos tiverem características em comum, eu posso escrever a notação de conjunto desses elementos através da sua propriedade, através da característica que eles possuem em comum. E isso é a maneira, eu acho que é a pior maneira de ser cobrado em prova. É quando a banca, ela quer que você raciocine um pouquinho mais, ela quer te atrapalhar, ela quer que você perca tempo, quer que você pense um pouquinho mais. Então ela vai escrever de uma outra forma. Ao invés dela te mostrar quem são os números, ela vai colocar numa forma de propriedade, numa forma de característica daqueles elementos. E isso aí acaba tomando um pouquinho mais de tempo, porque a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Olha o exemplo da letra B. Ele também vai colocar uma característica, uma propriedade em comum daqueles elementos. Olha só, letrinha B. Seja o conjunto Bzão X barrinha. Você já sabe que a barrinha vertical significa tal que X é inteiro e, ou seja, ele é um número inteiro, e X ele é maior ou igual a 10 e menor ou igual a quem? A 100. Podemos representar na forma, quem são esses números? Ó, ele é um conjunto Bzão. Se ele é maior ou igual a 10, ele começa pelo 10. 10, depois 11, depois o 12, por aí vai. Ele para em quem? O último elemento. É o próprio 100, porque é menor ou igual a 100. Então ele começa no 10 e termina no 100. Legal? Tá vendo? Ao invés dele mostrar quem são os elementos, quem são esses números, ao invés dele enumerar, ele coloca uma propriedade, uma característica, tá vendo? Apenas para te confundir, mas é algo bem simples. Você tem que confiar no amigo que você arrumou e a gente vai desvendar isso aqui através das nossas aulas, tá bom?
Vamos pro próximo slide. Bem, agora a gente vai para uma terceira representação de conjunto. Nós já vimos a representação entre chaves, enumerando os elementos. Vimos a segunda agora, mostrando a propriedade comum daqueles elementos. E a gente vai para uma terceira, que essa terceira forma agora é a forma que a gente vai resolver 80% dos problemas de conjunto. Então, eu já vou escrever isso aqui, ó. Por diagrama, é a maneira... Olha só o que eu vou escrever, anote. É a maneira de resolver 80% das questões de conjunto. Isso que eu estou falando para você não está escrito em lugar nenhum. Isso aqui é coisa de concurseiro, de gente que já estudou, que já teve aí onde você está sentado agora, tá bom? Assistindo aula. E, devido a fazer bastante questões, acaba pegando esse bizu. Então, olha só. Como é que fica esse diagrama? Esse diagrama, vamos ver o exemplo da letra A. Represente o conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5 pelo diagrama. Legal? Então, olha só. O diagrama nada mais é do que uma linha envoltória. Eu vou fazer uma linha em formato de círculo, ou bem próximo de um círculo, seja uma linha envoltória, uma linha fechada. Ou seja, ela tem um início, ela dá uma volta, ela vai envolvendo e volta para o final. Volta para o início, né? Ela faz um caminho de início e fim. Bem, você faz assim, ó, o conjunto Azão. Legal? E dentro dessa linha envoltória, eu vou colocar os meus elementos. Eu vou colocar um pontinho, ó, número 1, elemento 1, depois elemento 2, depois elemento 3, depois elemento 4, depois elemento 5. É a forma do diagrama, tá bom? E essa forma do diagrama, a gente vai estudar mais à frente, que ela vai nos salvar em 80% das questões de conjuntos. Principalmente aquelas questões que envolvem problemas. Provavelmente você já se deparou com ela alguma vez na sua vida. Bem, esta representação, ela também tem um outro nome. Eu vou colocar aqui só por formalismo, tá? Porque ninguém vai te cobrar o nome disso aqui. Mas é importante saber, tá bom? Esse diagrama ele também é chamado de Euler-Venn. Legal? São dois caras, o Euler e o Venn, tá bom? Dois caras que estudaram isso em momentos simultâneos da história, da matemática, legal? E formaram, junto com o conteúdo de ambos, formalizaram toda a ideia de conjuntos, tá? O Euler-Venn. Então esse diagrama tem esse nomezinho também. Vamos avançar. Legal? A gente vai agora olhar algumas propriedades dos elementos do conjunto. Isso aqui começa a cair bastante em prova, tá bom? Qualquer tipo de concurso vai te cobrar isso aqui. Relação de pertinência. O que é relação de pertinência? É para te indicar se aquele elemento está dentro de um conjunto ou não. Lembra, novamente, o que é elemento, o que é conjunto? Conjunto é um agrupamento de elementos. Ele simplesmente vai perguntar para você, esse elemento, ele pertence a esse conjunto? Sim ou não? É como se fosse um verdadeiro ou falso. Legal? Como é que eu vou representar isso de uma notação matemática? Tá bom? Bem, a notação de pertence é esse Ezinho aqui, que eu circulei. E a notação de não pertence é o mesmo Ezinho com um traço. Legal? Quer ver um exemplo? Vamos lá. Vou criar aqui um conjunto A com os elementos 1, 2 e 3. Legal? Bem, eu quero falar que o elemento 1 pertence ao conjunto A, porque eu estou olhando, estou visualizando, e estou vendo que o 1 está dentro do conjunto A, ele está dentro das chaves. Então, como é que eu escrevo isso? Eu falo que 1 pertence ao A. Ó, 1 pertence a A. Só que ao invés de eu escrever toda vez a palavra pertence, matematicamente a gente simboliza isso pelo Ezinho. Então, no lugar da palavra pertence, eu vou colocar a letrinha
Então, 1 pertence a A. Observe, o número 4. Ele está dentro do conjunto A? Você olha para dentro do conjunto A, para dentro das chaves, e você visualiza o número 4? Não. Se o 4 não está dentro do conjunto A, ele não pertence. Então eu faço o Ezinho com um tracinho e falo que não pertence. Caramba, Christian, tô gostando. A partir de agora você vai acertar tudo. Tudo. Eu falei tudo que você vê de conjunto pela frente. Legal? Vamos avançar. Temos alguns exemplos aqui para você fazer. Legal? O que você vai fazer agora? Você vai dar uma pausa aí no seu vídeo. Você vai pausar o vídeo e agora você vai exercitar sozinho essas opções aí. A letrinha A, B, C, D e E. Vai colocar o símbolo de pertence ou não pertence. Pausou? Voltou? Legal? Vamos conferir juntos? Vamos lá, ó. Letrinha A. O número 1. Legal? Pertence ou não pertence ao conjunto A? Bem, ele estou vendo, ele está dentro, então eu vou colocar o símbolo de pertence. O número 2, pertence. O número 3, pertence. O número 10, você está olhando e está visualizando o número 10? Não, só vai até o 5. Então não pertence. Letra E com tracinho. O número 17, está ali dentro, entre chaves? Não, então não pertence. Não tem mistério. Legal? Acertou? Tudo bonitinho? Parabéns.